Na nossa entrevista de hoje, quem está aqui ao meu lado é o Amilcar. E eu vou pedir, dar uma boa tarde, Amilcar, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Eu, sinceramente, hoje está difícil aqui os sobrenomes aqui, depois você vai ver no terceiro bloco também. Então eu quero que você nos diga aqui o teu sobrenome. Tingeles, é isso? Sim, eu sou Amilcar Tingeles. Tingeles. Isso aí. Então, agora simples. Simples. Depois que a gente ouve, até fica mais fácil da gente explicar. O Amilcar, ele é empreendedor, ele nasceu, viveu em Angola e veio para o Brasil faz 5 anos, é isso, Amilcar? Isso aí, Gustavo. E qual que foi o motivo principal? Hoje você está à frente de uma empresa chamada Biru Feri, que é o que a gente vai conversar hoje. Sim. Qual que é o motivo principal dessa tua mudança de país? É a questão da oportunidade? O que te levou a vir para o Brasil? E como é que está essa tua experiência aqui com a gente? Bem, eu assim de forma mais descontraída, sempre que me é feita essa questão, eu sempre costumo dizer que o Brasil me escolheu, na verdade, sabe? Mas contudo, né, contextualizando melhor, eu vim aqui no Brasil inicialmente mesmo para a formação, né? E daí me formei aqui, ainda estou me formando, né? E daí como tenho sempre veia empreendedora, desde miúdo cresci em ser empreendedor, daí sempre me veio a oportunidade, né, de quiser empreender. E quando tive essa abertura, daí não hesitei em fazê-lo. Lá em Angola, assim, como é que está a tua experiência de Angola, né? Porque a gente fala muito aqui, a gente está numa troca de governo, por exemplo, né? A gente não sabe ainda o que vai acontecer, né? Espera-se, está todo mundo muito otimista que o Brasil vai agora engrenar novamente, entre altos e baixos. Agora a gente espera que o Brasil também tenha um crescente. Lá em Angola, como é que é a situação atual? Como é que esteve lá quando você saiu? Existe oportunidade para todos? Como é que funciona isso lá no teu país? Bem, o nosso país, a nível político, eu digo que ele é sempre um bebê, né? Então a gente está em fase de transição. Transição essa aqui é muito recente mesmo, eu digo, por exemplo, desde a própria nossa independência, que não foi cedida em 1975, que é bem recente. Após esse período, a gente só teve guerra civil. Essa guerra civil foi uma guerra a nível interno, e daí dizimou várias pessoas, e isso só acabou em 2002. E daí, de lá para cá, está se fazer o processo de paz efetiva, de requalificação e reconstrução também nacional. Então, a nível político, eu acho que é muito prematuro, no contexto internacional, fazer um contexto assim bem elaborado a nível de Angola. Mas é uma criança que está sendo alimentada e está vindo bem, sim. Temos grandes expressões já, e no caso a minha vinda para o Brasil também é um desses motivos, no caso que é a qualificação mesmo do pessoal, de modo na dada oportunidade da gente servir o nosso país, é nesse sentido. Estava conversando com o Amilcar em off, ele estava me dizendo que muitos jovens têm saído para fora da Angola para depois se especializarem, se aperfeiçoarem e voltarem para o seu país de origem. Essa é a tua intenção também, mais tarde ir para lá? Exatamente, a ideia é essa, colher a experiência com os bons e depois implementar também lá e fazer da Angola um país que acho que merece isso, né? Até porque a potencialidade, o contexto também histórico, cultural e a relação dele com o Brasil não é de hoje, então acho que a gente está unido já com um cordão umbilical faz tempo. Que coisa boa, é bonito ver isso, né, de você, esse patriotismo todo aí especial. Sim. E se a gente for falar então da Biru Feri, que é essa empresa que você toma à frente como gestor, né? São 3 pilares ali pelo que eu vejo, né? Sim. É o Ian, que veio da França, sim, né? O Ted, que veio de Beni, sim, também na África, né? País sim, da África, e você também que faz parte da Biru Feri. Conta um pouco dessa experiência, né? Desses teus parceiros, que são quase como irmãos teus, pelo que a gente conhece de vocês. Bem, a Biru Feri eu digo que é uma experiência muito assim fora do normal. A coisa aconteceu de um jeito assim bem fantástico, sabe? Do nada nasceu uma grande estrutura, do nada nasceu uma visão. A gente se identificou logo de cara e o mais incrível que parece, a gente se tornou amigo trabalhando junto, não éramos amigos antes. Então foi um negócio que acabou nos unindo. Então são pessoas fantásticas, como você falou, e você conhece assim de fora, de dentro. Então a gente tem um perfil legal e a nossa empresa tem um conceito bem diferenciado que, a nível do Brasil, eu acredito que é inovador, até porque desde a nossa abordagem, desde a curiosidade também da galera de fora, né, como a gente tem expertise, conforme
dá para encontrar, né, nas nossas redes, no caso, vários cases que a gente já atuou em países como França, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Angola. Então a gente atua de forma internacional. Só que depois a gente disse, não, vamos assentar os nossos pés e trabalhar mesmo aqui no Brasil. Você fala isso e eu sei que tem muitos casos teus lá que inclusive você faz remotamente e trabalha, né, em diversos países também, conversando Exatamente. e fazendo sites e também essa parte do design que é muito forte na Biru, né? Sim, sim. Tem o site de vocês, vamos mostrar para você que está em casa, a gente vai dar uma olhadinha e daí você vai explicando para a gente, e até você falou de inovação, olha que loucura, você entra no site, é isso, o teu site é esse, para mim, né, parece uma inovação. Você falou de inovação, tecnologia, o que a gente podia esperar desse amontoado de letras aí, você que está mais acostumado? O nosso site, a gente tentou customizar a nossa cara. O que seria? A gente sempre procurou, inovação, ela não parte por simplesmente de algo necessariamente novo, né? Então a gente partiu de alguns conceitos que já existem e modelar isso em função do que é de fato a nossa cara. Então a gente começou por responder questões pertinentes para a experiência do usuário, né? Quando ele vai entrar para um site, o que é que ele quer? Ele quer saber o que quem são os caras que estão por trás disso, por que ele vai contratar esse serviço, qual o benefício que ele vai ter. Então a gente tentou responder isso de forma bem mais simplória no próprio site, até também questões, por exemplo, de feedback, tem um espaço, por exemplo, para parceiros credenciados, porque a gente desenvolveu também um modelo econômico compartilhado em que várias empresas podem... O que a gente podia clicar aí, então? O que a gente é interessante mostrar para o pessoal em casa, só para ter uma referência aí? Bem, eu acho que de forma assim bem mais direta e pragmática, acho que no porquê. Porquê? Vamos lá no P lá, então? Tem o nosso pessoal técnico, o Walter está lá? Walter, vamos lá. P, por que o fazemos? E aí tem um vídeo teu, né? Esse vídeo é o vídeo que você tem para a gente mostrar aqui, não vai ser um outro vídeo também? Na verdade vai ser por simplesmente esse vídeo, até porque a gente quer mostrar um pouquinho de nós mesmos, nós falando, quem está por trás da Biroferi, na verdade. Porque a gente falou aqui só o nome de Ted, Ian e a meu, daí a gente tem algumas abordagens. Então tá, ao invés de a gente mostrar no site mesmo, a gente tem aí que gravado esse vídeo. Vamos mostrar um pouquinho então desse vídeo que explica um pouquinho da história de vocês. Vamos lá. Por quê? Eu começaria por dizer que ninguém constrói um arranha-céu apenas com engenheiro. Por quê? Porque eu acredito na inovação. É para trazer uma ideia, de facto, do que é sinergia no ramo empresarial. Sinergia é nada mais, nada menos do que as partes que compõem um todo. Atuando em vários projetos, tanto aqui como na Tailândia, na França e na Inglaterra, onde atuamos em várias coisas, percebemos que o crescimento ao longo da caminhada ficou muito linear. O parecer geralmente aceite a inovação e tecnologia, mas não apenas. Na Biroferi isso sempre foi patente e que trouxe a realidade de que a gente é hoje. E imaginação e improvisação, oportunidade de manifestar coragem, sabe? E, acima de tudo, o direito ao erro. Portanto, nós devemos refletir, devemos compreender. Exigência do mercado. Decidimos, ao longo do tempo, fazer do crescimento o nosso compromisso. Que cada ponto une um único objetivo. Tenho uma mantra e acho que a Biroferi tem a mesma. Think outside the box. É isso aí que a gente quer trazer para vocês. Tá aí, belo trabalho de vocês e até agradecer porque a remodelagem da logomarca da Santa Cruz foi feita por vocês, né? E também essas mudanças todas que a gente tem visto um pouquinho aqui também na Top Motores, na Santa Cruz Produções, com o programa Show Magazine, de certa forma tem um ar de vocês. Quando a gente fala de ter um ar de vocês, que espécie de ar que o brasileiro
trouxe para vocês, que são de fora, os três, né? E a gente vê lá, por exemplo, né, que o português também é a língua nativa de Angola, por exemplo, né? Sim. Então, para você foi mais fácil essa transição, talvez pela língua. Mas ali temos o Ian, que veio da França, tá vendo? O português ainda dele está meio arranhado. Tem o Ted também, de Beni, que acho que não é o português lá, Beni, né? Sim, Beni também é francês. É francês também. Então, como é que funcionou essa mistura de vocês com o Brasil? O que você leva de positivo do nosso povo, né? E que talvez mude até um pouco a tua questão da tua criatividade e o que a Biru faz? Sim, o que eu sempre digo, a cultura não é nem boa nem ruim, só é diferente, sabe? Então, o Brasil é um país multicultural e isso é legal porque, querendo ou não, você acaba se identificando um pouquinho com alguma coisa. Então, e a visão de fora é sempre legal porque você aprende, de fato, entender o que outro lado pensa, sabe? Porque talvez é uma questão de perspectiva. Você está vendo 6, eu estou vendo 9. Então, o fato de você falar com alguém que é estrangeiro, falar com alguém que tem outras vivências, ele te tira fora da caixa, como o Ian disse aí, think outside the box. É pensar fora da caixa. E a Biroferi, os projetos dele sempre foi assente nisso, né? Que é pensar fora da caixa, tentar trazer algo novo, algo inovador. E quando eu falo de inovação, como eu repito mais uma vez, a inovação não é necessariamente criar algo novo, mas é transformar processos em coisas ágeis, em coisas que não dependem de ser humano propriamente, porque isso a gente pode fazer e depois deixar. Mas uma pessoa que tem competência consegue tocar o mesmo barco, porque senão a gente, por exemplo, nos processos aqui encontramos muito engessado, onde tudo estava centrado no homem. Se o cara viaja, é um caos. Então, a Biroferi, na implementação, desenho de negócio, viabilidades, projetos, desde coisas bem mais simplórias, porque nós somos de design, comunicação ágil. Então, a gente sempre procurou trazer isso. E quando você diz da cultura, a nossa cultura, ela está patente. A gente tentou unir o útil ao agradável, então conseguimos fazer uma diferença, né? Tanto na consultoria, quem já trabalhou conosco é ele que consegue dizer isso. E é isso aí, na verdade, não tem segredo nenhum. Segredo não tem segredo nenhum. Você falou design, comunicação ágil. A agilidade e a rapidez de entrega do processo é uma das ferramentas principais. Sim. Você acredita nisso? Sim, na verdade, quando eu digo em comunicação ágil, fora pegar um pouquinho do gancho que eu estava falando já, ela é voltada, é um pouquinho mais extensa, a compreensão dela vai bem mais além do que a gente propriamente tem a conotação normal. Porque a comunicação ágil, por exemplo, nós cuidamos desse vídeo, foi produção exclusiva da Biroferi, esse site foi execução da Biroferi, porque a gente encontrou uma certa dificuldade de pessoas fazerem nosso site, porque nós não estávamos nos revendo naquilo. Então, quando falo de comunicação ágil, para ela estender naquilo que de fato funciona, porque, por exemplo, os empresários, agora mesmo eu vindo para cá, eu estava conversando com um empresário que ele disse que não investe, por exemplo, em site. Tem um porquê, são experiências ruins. A gente quer desconstruir isso, porque isso é o mercado do marketing que inundou isso e as pessoas acham que investir no Facebook, investir no Google, investir num site é despesa, quando de fato seria investimento. É isso que eu te falar, né? A gente tem essa história recente do Brasil, né? O Jair Bolsonaro, na sua casa, com uma live em casa, venceu uma presidência da República com um gasto mínimo. Hoje, essa questão da rede social, tem muita gente fora da rede, tem muita gente que está ainda avesso a essa ideia. Como é que você transforma e traz essas pessoas? E qual que é a estratégia tua? E qual que é a importância da internet hoje para quem está nos assistindo? Bem, na verdade, a internet, em vez da gente passar a criticar ela, tem que tirar o lado bom da internet. A internet tornou muita gente rica, né? Vamos falar de grandes empresários a nível mundial, né? Magnatas. Então, o que acontece? A internet, após que você faça um bom uso, o aproveitamento dela, ela é uma ferramenta, é como uma arma, é a faca, você mata ou corta, tipo, dependendo de como você vai aproveitar ela é muito benéfica para o negócio. E hoje é descartável praticamente você querer ficar fora da internet. É o nosso mundo, ele quebrou barreira. A partir da internet eu converso com um cara que está no Canadá, está em Angola, está em Moçambique, está na Guiné, está em qualquer parte do mundo. A gente faz trabalho remoto. Essas empresas que a gente atendeu, eu não fui para lá para trabalhar para eles. Trabalhamos de forma remota, isso que é graças à internet. E a ideia do que é a internet? É você ter as leads, né, que chamam, ter esse pessoal que está assistindo você e isso converter em resultado positivo, em dinheiro, vamos dizer assim. Para essa funcionalidade hoje empresarial que a internet pode proporcionar ao empresário? Esse é um conceito bem mais simplório. Eu acho o seguinte, você tem um produto, tudo que está à volta da gente é uma questão de marketing. Quando eu falo de marketing,
É uma questão de proposta de valor. Você tem que saber posicionar o teu produto. Não é simplesmente você pegar e jogar lá na internet. A internet é como um bebê. Você nasceu, se você deixar para a rua, ele se torna qualquer pessoa. Mas se alimentar, educá-lo e direcionar ele de forma estratégica, existe todo um know-how por trás disso. Cara, você potencializa do jeito que você quiser. É isso que a internet nos dá. Se você pudesse dar uma dica para o nosso telespectador que tem lá o seu Facebook, o seu Instagram, gosta de publicar, qual é uma dica principal, assim, se você pudesse pensar numa agora para dizer para a gente? A dica que eu deixaria, por exemplo, eu diria o seguinte, começar já é alguma coisa, mas não basta apenas começar, é bom começar bem. Quando eu digo começar bem, é você alimentar mesmo de forma profissional, porque existe uma grande discrepância entre amadores e profissionais, né? Então, é nesse sentido, isso diz tudo no mundo do business, sabe? Se diz, por exemplo, assim, da pessoa pensar bem antes de se aventurar nessa onda, para não ficar amador, pensar bem as suas estratégias antes de elaborar um plano, elaborar o plano depois e agir, é isso? Não. O que eu digo é o seguinte, tipo, é bom que, às vezes, reconhecer a nossa limitação é uma capacidade. Porque quando você entende que existem profissionais para tal e terceirizar esse serviço ou passar para esse grupo, o resultado será o mesmo. O que acontece é que as pessoas acham que Facebook é só você colocar lá, botar um post e impulsionar, aí no boost dele já era e vai converter. Não, cara, isso é bem de longe, existe muita coisa por trás disso. Então, se você entregar o trabalho certo na pessoa, na empresa certa, de certeza você vai ter resultado escalonar. E se fosse para falar se outro dia eu tiver a oportunidade de vir falar aqui de assuntos meramente com dados, eu vou te mostrar questões de dados que é voltado para a internet, vê o e-commerce. O e-commerce está disparando, os maiores ricos que eu estou falando do mundo estão trabalhando na internet. Então é só... Como é que está o Brasil nesse sentido, por exemplo? Porque a gente tinha uma dificuldade de acreditar que fazer a compra na internet, o brasileiro estava muito com medo. Hoje a gente sente o brasileiro mais solto para fazer compras pela internet. Como é que está isso aí? Está crescendo? Bem, isso está crescendo, escalonar. Eu vi há tempos até um estudo que fala isso, que esse ano a internet, o e-commerce no caso no Brasil, vai crescer um percentual bem considerável. Mas quanto a isso, só que a internet também tem as suas armadilhas, né, como qualquer outra coisa. É necessário que alguns critérios você tem que ter, como primeiro a questão da segurança, que é no caso a confiabilidade, porque a compra na internet não é uma coisa assim tão simples, porque existem empresas que não têm como razão primar pela segurança do usuário, porque o usuário, no caso, ele é a parte mais frágil. Então é bom sempre comprar de empresas que têm uma boa atuação, que já têm um suporte para esse tipo de coisa, de modo que você não seja também uma vítima da internet, porque do jeito que ele pode monetizar, também pode te arruinar, né? Entendi. Tem mais alguma dica, né, carta da manga aí que a gente possa trazer? Porque você falou assim, muita gente não quer dar o braço a torcer, quer fazer em casa, né? E muitas vezes funciona. A gente tem cases de sucesso de pessoas que mesmo em casa conseguem números extraordinários, né, e conseguem reverter isso em números. Né? O que poderia ser uma dica para o pessoal de casa? Hein? Não, claro que o melhor é contratar a Biro Ferri para você ter esse melhor trabalho. Claro, quanto mais profissional, melhor, né? Não necessariamente contratar a Biro, né? Quando eu digo de profissional, ele é bem mais abrangente, desde que seja um indivíduo que entende da matéria, que tem o conhecimento do que ele está a fazer, porque tudo hoje é mensurável. Eu na internet eu consigo te mensurar. Por exemplo, a gente tem várias propostas de trabalho. A gente trabalha, por exemplo, que é por conversão, que é nesse mundo digital, que é te trazer esse lead pronto, que tem um valor, e a gente pode trabalhar também por resultado. Não, por exemplo, meu faturamento hoje é 100 mil. Ok, beleza. A gente vai identificar quais são os erros. Em cima do teu faturamento acrescente dos 100 mil, você pode fazer um dividendo. Tem essa possibilidade de a gente trabalhar, porque é confiança no nosso trabalho. Tá entendendo? O que eu digo acerca do pessoal, sim, você pode fazer, mas se ele tem capacidade para fazer, pode fazer sim em casa. Mas se não tiver, deixa terceirizar para quem sabe fazer melhor, né? Que nem, por exemplo, eu apresentar aí, Gustavo, Deus me livre, né? Mas eu achei super... Eu até estava aqui, você falou que queria voltar aqui, vai voltar nesse lugar aqui na próxima vez. Não, se depender de mim, acho que não, né? Você está bem aí, você é bom nisso que você está fazendo. Amilcar, foi um prazer falar com você, é tão bom a gente falar de tecnologia, de internet, todo mundo fala disso toda hora, né? Onde você vai, tá todo mundo com o celular, tá mais com o celular do que com a família, com os amigos, do que com todo mundo, né? Hoje a internet virou nosso irmão mais novo, mais velho, sei lá o que é isso, família mesmo. E a gente está sempre falando aqui sobre tecnologia e inovação. Te convido para uma próxima oportunidade, se você topar. Perfeito. Está marcado aí. Você é mobília de casa, a gente vai conversar de vários assuntos. Quando você precisar, daí um sinal, você tem o nosso contato e a gente vai. Manda um recado para o pessoal que está em casa aí da Biro Ferri e a gente agradece a tua presença.
Tá, pessoal, então, muito obrigado. Vamos dar uma força. A TV Transamérica é uma TV muito séria. Eu particularmente gosto bastante. Vamos nos engajar porque tem coisas boas. Esse programa, por exemplo, muito top. Dá abertura para vários empresários que estão na background, né? No caso, a Biroferi. É uma empresa que, se você quiser trabalhar com ela, nós temos até uma mentoriazinha, né? Que seria uma consultoria grátis. Chega lá, entra no nosso site e o resto a gente alinha. Tá certo. Amilcar, grande abraço, obrigado pela tua presença e daqui a pouco a gente volta. Até já, pessoal.